Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo, provavelmente vai ser à noite, então eu vou deixar boa noite para vocês. O nosso tema do trabalho era plano diretor para pequenos municípios, que são os municípios que estão ali naquela fase inicial de ter seu plano diretor. Pode passar, Igor. A gente escolheu a cidade de Sacramento. Ela é uma cidade pequena, é o início dela com o plano diretor, e ela é uma cidade totalmente voltada para o turismo, por causa da sua localização e tudo mais. Então a gente vai mostrar essa parte de como o plano diretor dela tem os aspectos que ajudam nessa parte do turismo. A cidade de Sacramento, ele é um município que se localiza na região sudoeste do estado de Minas Gerais, e ela se localiza na região do Parque Nacional da Serra da Canastra. E esse parque, então, que faz parte dessa cidade, ele é um lugar destinado a quem gosta de curtir turismo, porque é um lugar que tem belas paisagens, fauna, flora rica, então é voltada para isso. E esse parque principalmente guarda a nascente do Rio São Francisco, que é um dos principais rios do Brasil. A cidade possui uma área territorial assim, bem grande, vamos dizer, são aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados. Mas a área urbana da cidade é menor, porque ela é formada por aproximadamente 26.374 habitantes, de acordo com a última pesquisa do IBGE. Então, ela é uma cidade pequena se a gente olhar por aí. E pela sua localização ali no Parque da Serra da Canastra, e por causa da quantidade de patrimônios culturais que tem na cidade, ela se tornou um grande ponto turístico. E que esse turismo, esse fluxo de turistas, se tornou a base da economia da cidade. Por causa essa grande fluxo, vinham muitas pessoas, se teve a necessidade de ter um plano diretor para colocar em ordem as coisas que aconteciam na cidade, tanto quanto ter estrutura para receber os turistas, quanto para crescer, porque vinham turistas sempre e ela começou a crescer. Então, o plano diretor da cidade foi feito em 2006, e nele a cidade foi dividida em 9 zonas de adensamento, de acordo com suas respectivas, dando sempre prioridade à preservação da área, do ambiente, porque é uma das coisas que chama a atenção na cidade. Por causa desse crescimento que começou na cidade, em 2017, eles fizeram uma nova lei, que é a 1507, e ela foi criada para auxiliar o que já existia no plano diretor nas questões de ampliação urbana, já que a cidade começou a crescer mais rapidamente e não tinha isso no plano diretor que ajudasse a ordenar. Então, para eles não criarem um novo plano diretor, porque a cidade pequena não tem tanta base para isso, não tinha necessidade de mudar tanta coisa, eles só criaram uma lei para auxiliar o que já existia no plano diretor. Agora os meninos vão mostrar mais ou menos o que tem no plano diretor, quais as características dele. Então, gente, vou falar um pouquinho mais sobre o plano diretor dessa cidade em específico. Como a Vanessa mesmo mencionou, esse plano diretor é muito voltado para turismo. Ele é todo voltado para a cidade parecer mais bonita, tanto quanto em relação ao meio ambiente, tanto quanto em relação a economicamente para os pessoais terem mais vontade de visitar a cidade. Eu vou listar uns objetivos aqui. Neles está preservar valores culturais da cidade, disponibilizar serviços públicos, atender funções sociais da cidade, todas as coisas para deixar a cidade mais convidativa, sabe? E principalmente executar a política de desenvolvimento rural, para deixar a cidade com uma aparência mais bacana, para te dar vontade de ir lá, principalmente como a Vanessa mencionou, que ela faz parte de um circuito maior, que ela é mais voltada para ecoturismo, ela tem umas maravilhas como estão nas fotos dos slides da cidade. Ela é uma cidade turística, ela vai investir com o plano diretor para que as pessoas tenham vontade de visitar ela. Pode passar a próxima slide, Igor. Agora eu vou falar sobre as prioridades do plano diretor. Assim como qualquer cidade, Sacramento não ficaria de fora
em questão de desenvolvimento, prioridades, e eu vou citar algumas delas, que é ter medidas que ajudam na higiene pública da cidade, preservar o meio ambiente, tanto rural quanto urbano, como a doutora disse, ter um sistema viário que atenda as necessidades da cidade, e também manter a mobilidade urbana da cidade em ótimo estado, e disponibilizar à população as serviços de importância pública, tanto da saúde, educação e todas as coisas que são obrigatórias. Fechou? Posso ir? Pode. A cidade de Sacramento, como já foi dito, ela é focada no turismo. Sendo focada no turismo, o plano diretor da cidade de Sacramento ele tem algumas vertentes que são focadas também na questão do turismo. Sacramento, ela, por exemplo, por ter muitos lugares muitos lugares naturais, ela tem uma visibilidade muito grande, tanto que ela faz parte do circuito da Canastra, que reúne 11 cidades, e também faz parte do circuito do Lago. Com isso, existe um foco em preservar o patrimônio natural. Como foi dito, né? Existem leis, existem diretrizes dentro do plano diretor que focam com um cuidado maior nos seus recursos naturais, no seu patrimônio natural, porque é isso que atrai o turismo para a cidade e é isso que faz a cidade rodar também. Existe um apoio artesanal com os artesãos locais, fazendo parte de 2 circuitos e tendo fama como cidade turística. O plano diretor se prepara para um grande número de pessoas, fazendo com que o fluxo grande não saia do controle. Sendo, por um exemplo, se por um acaso houver de Sacramento ter um público muito grande, muito maior que o número de moradores que eles têm, não é o caso da cidade se fechar ou a cidade entrar em alguma crise por conta do número de pessoas. E muitas cidades turísticas, elas sofrem com isso, com o número de pessoas, porque extrapolam um pouco daquilo que eles esperavam e eles não sabem se organizar com aquele número. Já a cidade de Sacramento, ela é totalmente preparada para um número exorbitante de pessoas. E, bom, essa é a cidade de Sacramento, essa é um pouco sobre o seu plano diretor, sobre o foco maior do seu plano diretor, essa apresentação do nosso trabalho. E é isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Certinho? Alguém vai falar mais alguma coisa? Certinho. É isso mesmo, certinho. Então tá bom. Obrigado, gente. Até mais. Valeu.